Olá, como você está? Espero que esteja bem. Eu sou o Sérgio Casadei, da Casadei Vini. Estou gravando, produzindo, publicando, divulgando uma série de vídeos focando uma pessoa muito importante, uma profissional muito importante na cadeia produtiva do vinho, que é a demonstradora de vinhos. Eu digo demonstradora de vinhos nota 10. Demonstradora ou demonstrador, mas eu sempre vou me referir mais às mulheres, porque a quantidade de demonstradoras que nós temos no nosso Brasil, nas nossas lojas, são mulheres, na maioria das vezes. Então, se você gostou desse vídeo, lá no final eu peço para você dar o seu like, compartilhar, espalhar, dividir com suas amigas, assistir mais de uma vez e inscreva-se no nosso canal, assim você não perde nenhum episódio. Eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo porque o assunto é muito interessante. Vamos começar assim, ó. Você já parou para pensar quem foram esses personagens no mundo do vinho? Foram e ainda são, lógico. Baco, Robert Parker, Ângelo Salton, Dionísio, Nicole Bave-Ponsardin, Piero Antinori. Deseja saber as respostas? Então venha comigo. Se você não tem tempo e dinheiro suficiente para investir e nem disponibilidade para participar dos cursos longos, caros, presenciais sobre o mundo do vinho, esse assunto é para você. Eu peguei essas fotos na internet e coloco aqui com muita alegria, dizendo a você, demonstradora de vinhos nota 10. Seja bem-vinda. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a história do vinho, e bem pouquinho. Neste vídeo eu continuarei, ou melhor, neste vídeo eu contarei um pouco, bem pouco da história do vinho. Se focássemos na história toda, seria necessário um curso longo e produzido à parte. Lembrando que a minha intenção é dar uma ideia de como surgiu o vinho e que caminhos ele percorreu de lá até aqui. Há uns 100 números, uma quantidade infinita de livros sobre a história do vinho. Sobre o vinho, na maioria das vezes, mas todo livro que fala sobre vinho começa com a história, posicionando onde ele nasceu, quem foi que criou, como ele chegou até aqui. Mas eu vou tentar resumir sem deixar de mencionar os fatos mais importantes. Olha lá, tem uma série de livros. Eu coloquei alguns aqui só para ilustrar. E um desses eu tenho aqui em mãos. Olha o livro. É uma delícia ler esse livro. Você já leu todo, Sérgio? Não, ainda não. Eu vou lendo aos poucos, eu vou me divertindo nos capítulos que eu leio, pulo um, volto. Vou sempre estudando e lendo. Eu sou um eterno aprendiz, um eterno curioso. Do ponto de vista histórico, a origem do vinho não é tão precisa. A sua origem precisa é impossível, pois o vinho nasceu antes da escrita, mais ou menos há 7.000 anos antes de Cristo. Este A aí deveria ter um H. Bom, mas peço desculpas e vamos seguir. Mais ou menos há 7.000 anos antes de Cristo. Vamos lá. Estudiosos dizem que a bebida surgiu por acaso, talvez por um punhado de uvas amassadas, esquecidas num recipiente que sofreu os efeitos da fermentação. Essa definição de vinho, não é? Vinho é um processo que as uvas sofrem a transformação através das leveduras que estão nas cascas das uvas, transformando o açúcar que tem dentro da uva em álcool. Essa é a função da levedura em cima, ou dentro, ou nos açúcares das uvas, transformando isso em álcool, e aí se cria o vinho. Mas a gente vai ter um capítulo de como elaborar um vinho, ou melhor, como um vinho é elaborado, porque eu não vou ensinar você a elaborar um vinho, eu vou mostrar como eles são elaborados, ok? Esse curso é prático, mas ele não chega ao nível da gente aprender a fazer vinho. A gente vai saber como é feito. Vamos lá.
A origem. A evidência mais remota de agricultura revela vinhas entre os cultivos. Se cultivava cevada, trigo e outros grãos, cereais, e quando eles pesquisam, sempre encontram sementes de uvas, ou mesmo parreiras, ou vinho encontrado em resquício de vinho, né, nas ânforas onde eles eram armazenados. Então, há muitos anos o vinho já faz parte da nossa civilização. Aqui eu estou mostrando uma foto que são as encostas de um pedaço da Geórgia. São uma das terras natal da videira. Aqui também foi produzido há 7.000 anos o primeiro vinho. Esse é um dos lugares, né? São vários lugares que eles consideram, mas essa paisagem, essa encosta aqui na Geórgia, tem evidência de que o vinho era produzido há 7.000 anos. O berço da vitivinicultura. Acredita-se que tenha sido na Geórgia, como eu mostrei, Armênia e na costa do Mar Negro. Esse é o Mar Negro. Ele fica na Europa Oriental. Aqui embaixo a Turquia, acima nós temos um pedacinho da Rússia e do leste europeu. Então, Mar Negro, Geórgia e Armênia. Veja, do Mar Negro, o vinho seguiu para a Grécia, foi para a Itália, depois se dividiu, indo para a Europa que a gente conhece hoje. Mas aqui eu não cito o norte da África. Na mesma época da Grécia, dos romanos, existia o Império Egípcio, no norte da África, e lá eles produziam vinhos também. Mas esse é o caminho didático que a gente acaba explicando a respeito do vinho. E dali da Europa, ele espalhou para o mundo todo. Nós estamos falando de antes de Cristo aí, ok? Olha só, como que a gente sabe que os egípcios produziam vinho? Olha, aqui, através da arte, né, o vinho é demonstrado que ele já era produzido. Produziam, plantavam vinhas, colhiam as uvas e faziam vinho para os egípcios. Estou falando de uma parte da civilização, mas naquela época, várias outras regiões já produziam vinho. Onde eles guardavam? Nessas ânforas. Dá até para ver no desenho de cima as ânforas onde os egípcios guardavam os vinhos. Elas eram feitas de barro e serviram durante muitos e muitos anos para armazenar, conservar, distribuir o vinho, importar, exportar o vinho e consumir. Nessas ânforas, nós vamos ver que a evolução foi bem-vinda para o mundo do vinho. Aqui é uma gravura onde parece ter todas as etapas do vinho no antigo egípcio. Todas as etapas, a colheita, a elaboração, o transporte, os barcos levando para algumas outras cidades, ou até mesmo exportando vinho, trazendo vinho de outro lugar, em celebrações, em refeições. Se a gente olhar com detalhe, com atenção, a gente vai ver esses detalhes. Então, lá atrás já existia o vinho, com certeza. Olha aqui. Através da arte, a gente consegue perceber que o vinho era consumido nas civilizações mais antigas. Depois da civilização antiga, né, na época de Cristo, Roma, Grécia, o Egito, nós passamos para a Idade Média e a Renascença. No início da Idade Média, a incorporação do vinho à igreja assegurou o futuro dos vinhedos. Até hoje a gente tem isso, né? Então, eu digo que a única bebida que Jesus Cristo transformou ou fez propaganda foi o vinho, né? Ele transformou água em vinho, ele fez a última ceia com vinho também. Então, para mim, além de ser uma bebida maravilhosa, que agrega, que traz os meus amigos para perto, que
relaxa, né, que faz eu estudar, faz eu ir adiante, né, o vinho foi incorporado à igreja, e a própria igreja manteve vivo esse processo de produção. Eu vou até citar alguma coisa aqui, olha. Desde o fim da Idade Média, o vinho ganhou cada vez mais importância, por causa da igreja. No próximo slide, vocês vão entender o que é isso. Foram aperfeiçoadas as formas de viticultura, desenvolvidas novas uvas e melhoradas as técnicas de prensagem e vinificação. Foi a Igreja Católica, nos mosteiros espalhados pela Europa toda, né, com seus monges, que fizeram com que o vinho evoluísse. Nesses mosteiros, os monges escreviam os processos produtivos, inventavam, criavam novas maneiras de produzir o vinho, ele foi aprimorando. E também o cultivo dos vinhedos em volta dos mosteiros, durante séculos. Então, a uva, o vinho foi evoluindo, o plantio, a maneira de produzir. A gente tem que agradecer à igreja e aos monges, principalmente, por eles terem cuidado tão bem da uva e do vinho. Com o aumento da quantidade, prosperaram o transporte e o comércio de vinho na Europa. Então, depois que nós saímos da Idade Média, o vinho começou a ser mais bem distribuído pela Europa, sempre em ânforas ou barricas de carvalho. Tá? O vidro ainda não tinha chegado a essa função, mas eles conseguiam levar o vinho para a Europa toda, até exportar. Depois da Renascença, da Idade Média, a gente entra nos anos dourados. Eu estou passando o tempo um pouco mais rápido do que realmente ele foi. Nos séculos XVI e XIX, foram os desenvolvimentos e a aventura na história do vinho. Por que aventura? Porque cada época alguém criava uma maneira de fazer um vinho, uma nova cepa, uma nova parreira, uma nova uva, como eu vou produzir, se eu vou usar madeira para guardar o meu vinho, o que vai acontecer? Então, foram anos de muitas descobertas, né? E também as Américas, América do Norte, Central e América do Sul, a África do Sul e a Austrália se abriram à viticultura. E na Europa, aperfeiçoaram-se as técnicas de produção de vinhos doces, espumantes e fortificados. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, com os descobrimentos, o vinho foi chegando nessas novas civilizações, ou melhor, nessas novas terras, que é um novo mundo. A gente fala, o velho mundo é a Europa. Lá se produzem os vinhos, mas com o passar dos anos, os europeus chegaram nas terras que eles iriam colonizar. Né? Então, Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, depois África do Sul, Austrália. Aqui eu não coloquei a Nova Zelândia, mas também faz parte. Olha aqui. Considerados anos dourados. Então, nesses países, nessas regiões, o vinho começou a prosperar e começou a aparecer vinho muito bom nessas regiões. E até hoje, a gente sabe que existem vinhos maravilhosos desses países. Mais uma vez, eu lembro que eu não coloquei a Nova Zelândia, que está pertinho da Austrália ali, que também é um grande país, é um pequeno país, grande produtor de vinho. A descoberta do vidro, eu falei das ânforas lá atrás, né? A descoberta do vidro mais resistente para as garrafas e a cortiça para vedar revolucionou o armazenamento do vinho. Os vinhos europeus podiam ser envelhecidos à perfeição. Naquela época, quando se produzia um vinho, normalmente ele era obrigado a passar mais um tempo na garrafa para poder ficar mais gostoso, mais aveludado, mais elegante, mais com aromas característicos que formam depois o buquê. Então, com o vidro e com a rolha de cortiça, os vinhos podiam evoluir, podiam ser envelhecidos, eles ficavam melhor depois de alguns anos. Olha aqui.
Também eu vou abordar num próximo vídeo sobre vidros, sobre a garrafa de vidro e sobre os tipos de rolhas que existem no mercado. Olha, isso aqui a gente precisa lembrar, poucas pessoas sabem disso. Em 1863 apareceu uma praga chamada Phylloxera vastatrix. Uma praga de proporções bíblicas, quase levou as videiras do mundo todo à extinção, fazendo com que os europeus arrancassem suas plantas pela raiz. E não só as plantas pelas raízes, eles queriam arrancar os cabelos, porque foi um pulgão, um inseto, que ele impregnava nas videiras e fez quase desaparecer as plantações de uvas na Europa. Mas o homem criou uma maneira de domar essa praga e hoje nós temos vinhos legais do mundo todo, principalmente da Europa, onde foi que nasceu, onde apareceu pela primeira vez essa praga. Foi e ainda é a praga mais devastadora da viticultura mundial, como eu falei, alterando profundamente a distribuição geográfica da produção vinícola e provocando uma crise global na produção do comércio dos vinhos, que duraria quase meio século. Então, a solução veio só por volta de 1920, 1925. Tá? Então, é bom vocês lembrarem a respeito desse bichinho aqui, ó, esse pulgãozinho que fez um estrago medonho nas vinícolas do mundo inteiro, mas quem mais sofreu foram os europeus. Deram a volta por cima e, graças a Deus, a gente tem grandes vinhos hoje em dia. O século XX, o novo milênio. O novo milênio é onde a gente está, século XXI. Então, o século XX presenciou grandes avanços tecnológicos no vinhedo e na vinícola. Lá atrás, pensava-se que eu produzo uma uva e faço um bom vinho na adega. Agora, no século XX, depois da filoxera, começaram a perceber, para ter um bom vinho na adega, eu preciso ter uma boa parreira produzindo uvas sadias, uvas com quantidade suficiente de açúcar para transformar em álcool. Então, eles começaram a dar importância assim, eu vou começar a produzir o meu vinho lá no vinhedo, cuidando do terroir, cuidando das vinhas, fazendo um manuseio perfeito das plantas para que elas produzam bons cachos de uva e eu posso trazer para a adega e fazer grandes vinhos. O controle da temperatura na fermentação e o desenvolvimento de leveduras selecionadas são alguns dos eventos que a gente deve lembrar. Já nos anos 70, constatou-se que o Novo Mundo era capaz de competir com as regiões clássicas europeias, o Velho Mundo, como eu já falei, na alta qualidade dos vinhos. Então, até o começo do século XX, os vinhos mais consumidos e famosos, mundialmente falando, eram os vinhos de Portugal, da Alemanha, da França, da Espanha, da Itália, e alguns outros países, a Grécia também, e alguns outros países, todos na Europa. Então, lá é chamado de Velho Mundo. Mas, naqueles outros países que eu mostrei no gráfico, os vinhos começaram a sair de uma maneira extremamente bem produzidos e ganhando fama, ganhando notoriedade, distribuindo pelo mundo inteiro, e aí começaram a descobrir que os vinhos do Novo Mundo eram muito bons, e ainda são, e sempre serão, porque nós estamos no Novo Mundo, temos vinhos maravilhosos aqui no Brasil. Os anos 80 e 90 trouxeram novos progressos técnicos, e o novo milênio, século XXI, anuncia a qualidade e confiabilidade inéditas. Olha aqui, o controle de temperatura. Quem criou esse processo e estudou e
escreveu e colocou e divulgou foi esse francês, né? Um livro chamado O Gosto do Vinho. Quem escreveu e quem defendeu e disseminou o controle de temperatura na hora da fermentação foi esse francês, Émile Pernod. Se um dia vocês encontrarem o livro dele, vale a pena ter. Eu não tenho ainda, mas eu vou ter, né? Eu já procurei, é um livro caro. Eu quero ver se eu compro de segunda mão. Mas quem tem esse vinho não vai ver, esse livro não vai vender, vai ficar com eles o tempo todo. Julgamento de Paris, isso é muito importante, porque foi aqui em 1976, aqui, num hotel em Paris, que houve um julgamento às cegas, que as pessoas degustaram determinados vinhos sem saber que vinhos eles estavam degustando. Eles sabiam apenas que eram vinhos da França e vinhos dos Estados Unidos. E no final, os vinhos americanos ganharam. Com isso, espalhou a notícia de que os vinhos do Chile, da Austrália, da Nova Zelândia, da África do Sul, do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos, são vinhos maravilhosos. E aí os europeus passaram a respeitar muito mais o vinho do Novo Mundo. Falei das leveduras, né? No passado, o que fermentava o vinho eram as leveduras selvagens, indígenas. As próprias leveduras estão na casca da uva. Mas com a produção em larga escala, o produtor começava a ficar preocupado com relação ao controle de produzir um bom vinho ou não usando só leveduras selvagens. Então, eles desenvolveram novas leveduras e assim você tem um controle total da produção do vinho. Vale a pena lembrar desse assunto também. Século XXI. Aqui eu mostro algumas fotos do século XXI produzindo em várias regiões, na Argentina, no Chile, nos Estados Unidos, na Austrália, no Brasil. Então, hoje em dia, né, e que surgiu no século XX e XXI, essas vinícolas maravilhosas que produzem os vinhos que a gente degusta hoje em dia. Para finalizar, alguns pontos, a vitivinicultura fina no Brasil e a uva Merlot. Hoje em dia, a uva Merlot é uma das uvas mais bem adaptadas ao solo e ao clima do Rio Grande do Sul. A uva Merlot produz vinhos maravilhosos no Vale dos Vinhedos e em outras regiões no Vale do Rio Grande do Sul. Wines of Brazil e as exportações. Então, o Brasil começou a mandar vinhos para o mundo inteiro. Os espumantes são os mais apreciados fora do Brasil. Robert Parker e The Wine Advocate, mas eu vou falar dele daqui a pouco. Cata de Berlim, Eduardo Chadwick e Steven Spurrier, eles pegaram os vinhos do Chile, foram para a Alemanha, logo depois do julgamento de Paris, em 1980, 1990, fizeram uma degustação às cegas e também os vinhos chilenos saíram muito bem representados e muito bem pontuados nessa degustação. Chile no top 10 ou no top 10, com alma viva da Conte Toro. É um vinho que foi criado pela Conte Toro que briga com os grandes Bordeaux, com grandes vinhos portugueses, os super toscanos na Itália. Então, o Alma Viva começou a figurar entre os 10 melhores vinhos de determinadas competições, mas hoje ele é negociado na Bolsa de Vinhos de Bordeaux. E só grandes vinhos são negociados lá. Mas isso faz parte de um outro vídeo. A regulamentação da profissão de sommelier no Brasil. Se eu não me engano, é dia 29 de agosto. E a primeira denominação de origem do Brasil no Vale dos Vinhedos. Então, a primeira DO nos Vales dos Vinhedos em 2012. Espero que vocês tenham gostado. É uma história curtinha,
por ser resumida, mas tem 9.000 anos de histórias aí em relação ao vinho, que vale a pena a gente conhecer um pouco. Porque numa abordagem ao cliente, você pode mencionar, porque esse vinho, Robert Parker, não, esse vinho aqui foi... Mas vamos às respostas. Vamos às respostas, né? Começando com Baco. Na mitologia romana, Baco é o deus do vinho e também da agricultura, da fertilidade e da folia. Em sua honra, realizavam-se grandes festivais, bacanais, regados a muito vinho. Apresento vocês Baco, o deus do vinho, na mitologia romana. Robert Parker, já falei, né? Ele é um advogado norte-americano e que ele deixou de trabalhar com a advocacia para ser um dos mais famosos críticos de vinho do mundo. Ele criou um jornal chamado Wine Advocate. Então, Robert Parker, você sempre vai associar a Wine Advocate. E também vai associar uma coisa que eu vou mostrar daqui a pouco, RP, de Robert Parker. Então, ele é considerado o maior crítico de vinhos do mundo, figura respeitada e, ao mesmo tempo, odiada por muitos, sobretudo por aqueles que recebem críticas negativas. Robert Parker chega a experimentar até 10.000 vinhos por ano, cerca de 27 por dia. Bom, eu peguei essa informação de uma fonte fidedigna, mas eu tenho certeza que não é só o Robert Parker que degusta 27 vinhos por dia. A equipe dele. Ele criou uma empresa onde tem grandes conhecedores de vinho no mundo inteiro que provam os vinhos. Para quê? Para pontuar de 0 a 10, ou melhor, de 0 a 100. É lógico, não tem nenhum vinho com a pontuação 10. A gente tem sempre pontuação acima dos 80. 81, 87, 92, 99. Então a pessoa fala assim, fui na casa de um amigo e ele me ofertou um vinho com uma pontuação 96 RP. Robert Parker. Então vem no selo, vem na garrafa, vem um selinho dizendo esse vinho foi pontuado pelo Robert Parker em 96 pontos, de 0 a 100. 96 pontos é uma pontuação maravilhosa. Então, o Robert Parker contribuiu e contribui no mundo do vinho com a sua maneira de avaliar os vinhos e pontuar. Vou falar agora de um brasileiro, o senhor Ângelo Saltão Neto, engenheiro mecânico formado aqui em São Paulo, na Escola Mackenzie. Ele largou a carreira muito cedo para trabalhar na empresa da família em 1976. Na Vinícola Salton, que fica no Vale dos Vinhedos, ou fica próximo ao Vale dos Vinhedos, lá em Bento Gonçalves. Ele era um vendedor nato e conseguiu que a marca ganhasse visibilidade nas festas, principalmente com a produção de espumantes. Aqui eu citei uma das coisas boas que ele promoveu no mundo do vinho, mas ele fez vários outros eventos e histórias e momentos que ele criou em relação ao vinho brasileiro. Ele começou trazendo vinhos tintos de excelente qualidade, além dos espumantes. A empresa dele tem alta tecnologia para produzir vinhos. E olha, ele produz vinhos e destilados de excelente qualidade que são consumidos pelo brasileiro. Então, o Ângelo Saltão, essa pessoa simpática aqui, deixou uma empresa muito bem estruturada. Hoje são os filhos que tocam a empresa dele. Olha aqui, Dionísio. Dionísio é o deus grego do vinho. Baco é dos romanos. Dionísio é o grego dos vinhos, das festas, e um dos mais importantes da mitologia grega. Além de ter os conhecimentos de preparação do vinho, ele possuía o poder de criar drogas poderosas. Eu não sei quais são essas drogas poderosas, mas eu sei que ele influenciava muito
no mundo do vinho naquela época. É considerado também um deus grego da natureza, da fecundidade, da alegria e do teatro. Apresento a vocês Dionísio, o deus grego do vinho. Nicole Barber Ponsardin. Ela se casou com François Clicquot em junho de 1798, mas este, seu marido, morreu em outubro de 1805, deixando-a viúva e no controle da vinícola. Então, ela acabou recebendo o nome do marido e colocou num dos mais emblemáticos, sofisticados, importantes e conhecidos espumantes no mundo. É o Champagne Veuve Clicquot. É uma garrafa verde, bonita, com rótulo bem amarelo. Essa senhora que desenvolveu esse espumante depois que o marido se foi. E também é associado a essa pessoa a criação de um método que conseguiu, durante a produção do espumante, tirar as leveduras de dentro da garrafa sem incomodar o líquido lá dentro, que é o processo de remoagem, que você, com uma garrafa de espumante, e na verdade champanhe, porque ela é da região de Champagne, é um processo que se vai fazendo uma virada na garrafa, inclinando para que todas as leveduras que estão dentro da garrafa cheguem a perto do gargalo, que é através de um processo que eu vou mostrar num próximo vídeo, você consegue tirar essa borra, essa sujeirinha que fica dentro do espumante e produz um vinho claro, transparente, dourado, cheio de perlagem. Então, essa madame, a Veuve Clicquot, desenvolveu esse método. Piero Antinori, italiano com este nome, né? Italiano da Toscana, decidiu cultivar e produzir vinhos que tivessem, além da uva Sangiovese, as francesas como Cabernet Sauvignon, Syrah e Merlot, entre outras. O que eu quero dizer isso? A Toscana é uma região na Itália famosa pelo seu Chianti, que é um vinho muito famoso, elaborado com a Sangiovese. E regras e normas extremamente rígidas para produzir esses vinhos. E algumas pessoas, como o Piero Antinori, falaram, não, eu quero produzir um vinho com a Sangiovese, mas eu quero colocar outras uvas, principalmente as uvas francesas, como eu mencionei. Não, não pode. Tudo bem, eu não quero regra para dizer como eu devo produzir o meu vinho, mas eu vou produzir vinho dessa maneira. Não, então você não vai fazer parte da denominação de origem Chianti, por exemplo. Tudo bem, não tem problema. Eu vou produzir meus vinhos. E aí, eu quero resumir logo, né? Ele foi um dos criadores dos vinhos super toscanos. O Chianti continuou sendo produzido na Toscana, mas ele e mais algumas outras pessoas produziram vinhos com Sangiovese, colocando uvas francesas. E aí nasceram vinhos maravilhosos, maravilhosos. Hoje eles são reconhecidíssimos, consumidos, apreciados de uma maneira que eles mesmos não imaginavam lá atrás. Então, lembre-se, super toscanos. Está aqui. Bem, chegamos ao fim. Demonstradora de vinhos nota 10. Dedico todos esses vídeos a você, que trabalha incansavelmente para divulgar os nossos vinhos. Seja bem-vinda. E como eu falei, se você gostou, por favor, dê o seu like, espalhe, compartilhe, faça suas amigas conhecerem um pouquinho sobre a história do vinho. E inscreva-se no nosso canal. Mais uma vez, muita saúde e muito obrigado por assistir ao meu vídeo. Até um próximo vídeo.